Pessoal, então boa tarde. Vamos começar então nossa aula do dia 1º de setembro, né, de 2020, terça-feira. Essa aula é 10 da manhã, né? É isso mesmo. Tanta coisa, pessoal. Estou na coordenação. Isso, terça-feira, 10 e 10 da manhã. Tá? Então é sempre bom que vocês assistam às aulas, nos horários das aulas, tá? Para que não comece a encavalar. Então já tem coisa para assistir para a semana que vem. A aula do dia 10 já está pronto já desde, entendeu? Fica mais fácil. Vamos falar um pouco de trabalho e calor, né? Eu já comentei algumas coisas. Né? É essencial para que o estudante, por exemplo, de termodinâmica, ele entenda claramente, né, essas definições de trabalho, calor. Essa análise correta de muitos problemas que envolvem a termodinâmica, ela depende da distinção entre essas interações, né, de calor e trabalho, né? Então, trabalho e calor, né, são formas de transferência de energia, como eu falei lá quando eu defini sistema termodinâmico, que era o sistema fechado, ou volume de controle. Né? Então, são formas de transferência de energia de um sistema para outro, né, e por isso são importantes na análise de processo e sistemas termodinâmicos. Né? Então, a gente precisa reconhecer e modelar, né, tanto o calor como o trabalho, né, se nós, por exemplo, se a gente quiser analisar esses temas, né, e também relacionar eles, né, às variações das propriedades e parâmetros característicos do sistema. Então, quais são essas propriedades? Pressão, volume, temperatura e por aí vai, né? Uma análise, é interessante que uma análise que a gente faça física desses fenômenos vai permitir que a gente possa construir um modelo para o calor e outro para o trabalho, né? Utilizar esses resultados nas nossas análises das transferências de energia e mudanças detectadas no sistema. Então é importante, né, a gente ter esse conhecimento, né? Eu falei, né, que o calor é transferência de energia devido à diferença de temperatura, unicamente em consequência dos mecanismos de transferência de calor como condução, radiação, convecção, e trabalho a diferença é uma propriedade intensiva como pressão, temperatura, velocidade, por aí vai. Né, mas também é transferência de energia. Né? Vocês viram lá na física, né, trabalho é a força vezes o deslocamento. Né? A gente chama aqui a definição matemática. Tá? Então, o trabalho é usualmente definido, como eu falei, uma força F, tá, agindo através de um deslocamento X, né, sendo esse deslocamento na direção da força. Né? Então a gente viu lá, né, deixa eu abrir, o trabalho é integral da força dx, né, que vocês viram lá. Então essa relação é interessante, né, nos permite determinar o trabalho necessário, né, para levantar, por exemplo, um peso, esticar um fio ou mover uma partícula carregada através de um campo magnético. Será? Em vista, né, do fato assim, de a gente estar tratando a termodinâmica do ponto de vista macroscópico, né, e não microscópico, né? Então é vantajoso para a gente relacionar a nossa definição de trabalho com os conceitos de sistemas, propriedades e processos, tá bom? Então, o trabalho para nós aqui na termodinâmica, como eu falei, né, é um sistema que realiza trabalho, seu único efeito sobre o meio, né, tudo aquilo que for externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso, né, como eu falei lá naquela figura, no slide anterior. Né. Então, a gente pode observar que o levantamento de um peso é realmente é uma força, né, que age através de uma certa distância. Né. Então depende do ponto de vista que a gente está analisando. Se a gente tiver lá na física, né, a gente vai ter a definição matemática que trabalha a força vezes a distância. Aqui, né, é o levantamento de um peso, né, considerado levantamento de um peso. Então é um sistema que realiza trabalho, seu único efeito sobre o meio, tudo que for externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Tá? A gente não mostrou, né, as figurinhas lá da bateria com o motor, né, e nesse motor estava acoplado um ventilador. Então, se a gente pudesse substituir, né, esse ventilador por uma polia e um peso, e essa polia poderia levantar esse peso, então a gente ia falar que existiu um trabalho no ponto de vista termodinâmico. Tá? Então, aqui, essa figurinha mais bonitinha, né, como eu falei, né, eu tenho o meu sistema aqui, né, que é uma turbina, né, e aí eu considero, essa turbina que está tocando essa hélice tem trabalho atravessando através da fronteira? Sim. Se eu puder substituir essa hélice por uma polia e um peso, se esse peso se ele estiver sendo levantado, sim, vai ter
que a gente fala de trabalho atravessando a fronteira do meu sistema, tá? Como eu havia comentado. Aqui, né, eu coloco, né, algumas definições, né, a gente comentou isso daí, né, que, por exemplo, se eu adotar, como eu mostrei lá, né, no caso só a bateria, né, envolvendo a bateria, a minha fronteira do sistema envolvendo apenas a bateria, né, eu vou ter aqui um trabalho sendo realizado. Então a gente comentou isso na aula passada, né, o trabalho realizado por um sistema é considerado positivo e o trabalho realizado sobre o sistema é considerado negativo. No caso aqui, né, se eu puder substituir novamente, né, a energia que passa, a energia elétrica que passa pela fronteira do sistema por um sistema polia e peso, né, eu vou poder considerar que o trabalho cruza a fronteira do sistema, né. Então, em resumo, né, a gente vai dizer que o fluxo de energia elétrica através da fronteira do sistema é uma forma também de trabalho, tá? Aqui no outro caso, né, eu tenho aqui o trabalho de compressão e expansão, né? É o trabalho devido ao movimento da fronteira, né? Então, o que acontece, né? Eu tenho a minha força sendo dada pela pressão vezes a área, tá? E dx o meu deslocamento infinitesimal. Então, o que eu tenho? Que A vezes o dx vai estar o meu volume, né, infinitesimal, né? Então eu tenho que meu trabalho aqui é igual a minha pressão vezes meu deslocamento, que vai ser o meu volume, né? Então eu vou ter aqui meu trabalho de compressão e expansão. Se eu pegar o meu trabalho e dividir pelo tempo, eu tenho o que a gente chama de potência, tá? Então, no caso, eu tenho que o trabalho é dado no sistema internacional em joule, dividido pelo tempo, eu tenho que a minha potência é dado no sistema internacional em watts. A gente viu, né, que o calor, né, o que acontece? O calor e o trabalho dependem do caminho que o sistema percorre durante a mudança de estado de 1 para 2. São fenômenos transitórios, né? Eles dependem do caminho. Então, a minha expressão é que o meu trabalho recebido ou perdido é igual à integral do estado inicial até o estado final, mas ela depende do caminho. Então, isso é diferente de obter que o trabalho, o calor perdido ou o calor recebido, tá, é igual a Q1 menos Q2. Isso não é uma verdade. Tá? Então, a representação de trabalho de calor recebido ou perdido entre o estado 1 e 2 é dado por essa nomenclatura e não Q1 menos Q2, tá? Aqui a convenção, né? Convenção de sinais, não conversão, tem um erro aqui, né? Convenção de sinais. Convenção de sinais de calor e trabalho, tá? Deixa eu salvar aqui, senão eu esqueço. Então eu tenho o meu sistema. Se o meu sistema ele está recebendo calor, tá? O valor do valor do meu calor é positivo. Se ele está perdendo, né? Se está saindo calor do meu sistema, então significa que o calor é negativo. A mesma forma, se o meu sistema está produzindo trabalho, o seu sinal é dado como positivo. Se ele está recebendo trabalho, né, o meu sinal é dado como negativo. Mas como funciona isso? Por exemplo, se eu tiver uma máquina, no caso, por exemplo, uma bomba que está recebendo, né, está precisando de trabalho para elevar o nível de pressão ou de energia de um certo fluido, então eu vou ter que saber que para fazer os cálculos na termodinâmica eu vou ter que entrar com um sinal negativo. Quando eu obtenho, né, das leis da termodinâmica, eu faço um cálculo, esse valor, esse sinal negativo vai sair automaticamente. Da mesma forma acontece para o calor. Tá? No caso aqui, quando que eu tenho o sistema perdendo calor? Por exemplo, o motor de um veículo de combustão interna. Então, pela carcaça do motor, né, meu sistema, que é o motor, está perdendo calor. Né? Isso vai caracterizar que o meu sistema ele não é ideal, ele tem as suas perdas. Desculpe, quanto que o meu sistema está recebendo calor? Por exemplo, no caso de uma caldeira, de um sistema de uma turbina a vapor,
né, onde eu preciso mudar a água, a sua fase, transformar ela de líquido em vapor superaquecido. Então, no caso, meu sistema, que é a caldeira, né, o calor calculado por ela vai resultar, ou eu entro com sinal positivo, ou o cálculo vai sair automaticamente o que é positivo, dos cálculos da termodinâmica. Então, se eu precisar entrar com um certo valor de sinal nos meus cálculos, por exemplo, quando eu for fazer cálculo usando a primeira lei da termodinâmica, que a gente vai ver mais adiante, né, eu preciso saber dessa convenção de sinais. Tá? Quando eu vou fazer um cálculo, repito, né, esses sinais vão sair automaticamente. Tá? Aqui novamente, né, eu pergunto, né, se existe trabalho ou calor atravessando a fronteira do sistema, né, eu substituindo aqui meu ventilador por uma polia e um peso, esse peso estiver sendo erguido, né, eu vou dizer que através da minha fronteira do sistema está sendo realizado o trabalho. Né, e aqui eu tenho o trabalho devido ao fluxo de eletricidade. Da mesma forma, se eu substituir, né, esse sistema por um sistema de polia e peso, eu vou ter o trabalho devido ao fluxo de eletricidade. E aqui eu vou ter o trabalho devido ao eixo rotativo. Tá? Aqui eu especifico mais sobre o caso, por exemplo, de um sistema onde eu tenho um gás, né, eu tenho uma certa hélice, né, e esse peso vai fazer movimentação dessa hélice dentro desse sistema. Então, no caso aqui, eu escolhi a minha fronteira do sistema, onde está esse gás dentro dessa região. Esse gás está confinado dentro dessa região. Então, eu tenho uma polia, né, que está se movimentando, o peso está descendo, né, no caso ele desceu aqui 3 metros, e a sua massa é de 100 kg. Então a hélice, né, ela realiza um trabalho no sistema, que é o gás. Né? Então esse trabalho cruza a fronteira do sistema da vizinhança para o gás, né, sendo considerado negativo, tá? Conforme a convenção de sinais, tá? Em razão da queda de 3 metros da massa de 100 kg. Tá? Então, no caso aqui, eu preciso saber, de acordo com a convenção de sinais, o que está acontecendo na física do meu problema. O que está acontecendo, né, qual a situação do meu problema. Então, no caso aqui, observe que, repetindo, o trabalho cruza a fronteira do sistema da vizinhança para o gás, sendo considerado negativo. Tá? Então, no caso, o que acontece? Esse peso aqui vai fazer um trabalho que está entrando no meu sistema. Então, por isso que o sinal é negativo, de acordo com a convenção de sinais. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Tá bom? E outras situações? Vamos ver aqui. Salvar aqui o PowerPoint. Aumentar um pouquinho aqui, tá? Agora aqui o que eu tenho? A hélice, né? Essa hélice, né? Eu tenho aqui um pistão, né? Eu tenho uma hélice da mesma forma, né? Esse peso vai fazer com que a hélice movimente, né? E aqui eu tenho a minha fronteira do sistema, né? Eu tenho um cilindro, um pistão com certo peso, né? Aqui dentro eu tenho um gás confinado, né? E esse peso vai descer 3 metros. Então, como é que a gente vai analisar aqui se tem trabalho ou calor? Então, a hélice, ela realiza um trabalho no sistema, o gás, tá? Então, o trabalho cruza a fronteira do sistema da vizinhança para o gás, sendo considerado negativo conforme a convenção de sinais, tá? Vou tirar aqui esse sinalzinho que ficou meio estranho aqui, né? Um parênteses aqui meio estranho. Então vou repetir aqui, ó. A hélice realiza um trabalho no sistema gás, tá? Então, como aqui o peso está descendo, né? Esse peso vai fazer girar a hélice. Então, a hélice realiza um trabalho no sistema, quer dizer, o trabalho cruza a fronteira do sistema da vizinhança para o gás, sendo considerado negativo conforme a convenção de sinais, em razão da queda de 3 metros da massa de 100 kg. Então, o meu trabalho, até eu não falei aqui, né? Vou falar de novo, né? Então, se eu for calcular o trabalho, o que eu tenho? O trabalho é a força, né? Tá ok? Vezes a distância. Então, é a força-peso, né? Eu tenho a massa 100 kg, g da aceleração da gravidade, e a distância de 3 metros. Então, eu tenho que entrar com esse valor negativo aqui. Tá? Então, vou até botar ele aqui, ó. Então, eu tenho que um trabalho que é realizado sobre o sistema, né? Que tem o gás, é negativo. Então, ele está entrando aqui no meu sistema, tá? Pela convenção de sinais. Aqui, da mesma forma, no primeiro item, continuou negativo, né? Agora, eu incluí
né, o pistão aqui, né, o pistão com peso. O que vai acontecer? O trabalho realizado pelo sistema sobre o pistão sem atrito é positivo, já que o sistema está realizando trabalho. Considerar um aumento de volume de 0,002 metro cúbico. Então vocês imaginem que a pá girando aqui no meu sistema vai fazer com que ocorra uma expansão desse gás aqui dentro. E, consequentemente, o pistão vai haver um aumento desse volume, né? Então, o que acontece? O trabalho, dado em Joule, é Pascal vezes a área vezes a altura. Né? A pressão é Pascal vezes o volume. Né? Eu tenho que a pressão absoluta, né? que é a soma da pressão efetiva com a pressão manométrica, né? Barométrica, aliás, vezes a variação do volume é igual a 400 joules. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho um trabalho saindo do meu sistema. Então, o gás ele está fazendo que ocorra um aumento do volume. Como o meu gás é o meu sistema, ele está exercendo um trabalho sobre o pistão. Então, o trabalho está saindo do meu sistema. Então, por isso que aqui o sinal é positivo. Né? E o que a gente viu? Pressão, o que é? É força vezes a área. Então, qual que é essa força aqui? Eu poderia ter, né, esse diâmetro e calcular essa força. Como eu não tenho, né, essa força vai ser igual à pressão atmosférica, a pressão absoluta, aliás, vezes essa variação do volume. A gente viu aqui que o trabalho, deixa eu voltando aqui na formulação, né? Onde que está? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um trabalho, que nem lá naquele exemplo que eu estava comentando. Então, eu tenho um trabalho de expansão, que é dado por integral de PDV. Então, trabalho é igual a integral de PDV. Então, aqui, quando eu tenho uma expansão, uma compressão do gás, né, meu trabalho é dado pela integral de PDV. E vocês viram isso também lá em física. Né? Então, é o que está acontecendo aqui. Então, nesse caso aqui, devido ao agito da hélice, né, é um volume muito pequeno, né, mas vai fazer com que aumente a agitação das moléculas e esse gás vai se expandir, mesmo que seja pouca coisa, mas ele vai expandir. Né? Então, o trabalho aqui é integral de PDV. Né? Então, a pressão aqui, no caso, eu uso o valor absoluto. Né? Então, é PDV. E a variação do volume foi dado, 0,002 metro cúbico, e a pressão é a pressão absoluta, tá bom? Então, a pressão absoluta é a soma da pressão efetiva mais a pressão barométrica, né? No caso que ele colocou aqui que é 100.000 Pascal, ou seja, é a pressão a nível do mar, tá bom? Então, nós temos dois valores de trabalho. Um trabalho que é negativo, que é menos 29,40, e um trabalho que é positivo, mais 400. Tá? O que vai acontecer aqui agora? Então, resumindo, a hélice realiza um trabalho no gás. Então, o trabalho está entrando no meu sistema. Né? O meu sistema aqui é o gás, que está contido aqui. Então, a fronteira do sistema é delimitada aqui pela parede do meu cilindro e do pistão também, parte do pistão. Então, eu tenho um valor negativo, como a gente calculou lá atrás. O gás, por sua vez, devido a esse agito, né, ele realiza um trabalho sobre o pistão. Né, a gente fez o cálculo lá atrás. Né, então, é 400 Joule. Então, esse trabalho está cruzando a minha fronteira do sistema que está aqui, ó, que delimita junto aqui com a parede do pistão, com a base do pistão. Né? Então, o trabalho líquido realizado, portanto, é a soma desses dois. É menos 2.940 mais 400. Total é menos 2.540 Joule. Então, o trabalho da gravidade, uma observação, o trabalho da gravidade sobre o peso W é positivo. Se este cruza a fronteira do sistema, é considerado negativo. Tá ok? Então, essa é a análise que a gente tem que saber, considerando a convenção de sinais para poder calcular o trabalho líquido resultante. E também vai depender, é claro, de onde nós escolhemos a nossa fronteira do sistema. Então, se eu escolher minha fronteira do sistema englobando também, por exemplo, a polia e a massa, então não vai ter trabalho cruzando a fronteira. Então, tem essa questão também. Eu tenho que saber escolher o meu sistema. Qual será o meu sistema? Onde que estará o meu sistema termodinâmico ou sistema fechado?
tá bom? Então, pessoal, continuando, né? Aqui eu tenho, então, por exemplo, um bocal, né? Um exemplo do volume de controle, né? Utilizado em um bocal, que é um dispositivo, né? Utilizado aí, né, em turbinas, em diversos equipamentos, né? O objetivo dele, né, é acelerar o fluido e diminuir a sua pressão, né? E é uma configuração típica de um escoamento subsônico, né? Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, a velocidade entrando aqui em 60 metros por segundo e tem a velocidade saindo a 600 metros por segundo e uma queda de pressão de 7,5 kgf por centímetro ao quadrado, né, para uma pressão de apenas apenas não, relativo, né, 1,4 kgf por centímetro ao quadrado. Então, nesse caso, né, como que eu faço, por exemplo, se eu estou falando em calor e trabalho, o que acontece? Né? É um dispositivo, né, que geralmente trabalha, né, em regime permanente, ou seja, essas propriedades não variam com o passar do tempo. Existe aquela fase que você liga o equipamento, né, e depois ele fica trabalhando nessas mesmas condições. Pode ter pequenas variações, sim. Não há trabalho atravessando a superfície de controle, né? Aqui eu tenho um exemplo de aplicação de volume de controle, não sistema termodinâmico, é um sistema que pode ter transferência de calor, mas são desprezíveis, né? Não tem trabalho porque não tem uma movimentação de uma fronteira, uma variação de volume, né? E geralmente as variações de energia potencial, né, são desprezíveis, né, nesse tipo de equipamento, né, que a gente vai encontrar em instalações de turbinas, né? Então, como assim já foi observado, né, considerando que o trabalho realizado por um sistema tal como o realizado por um gás em expansão contra um êmbolo, né, é positivo, e que o trabalho realizado sobre um sistema tal como realizado por um êmbolo ao comprimir um gás é negativo. Então a gente viu isso conforme, né, essa convenção de sinais aqui, né? Tá bom? Assim, trabalho positivo significa que sai energia do sistema, né? Então o sistema ele está produzindo trabalho, como a gente viu lá. Deixa eu voltar aqui que fica mais fácil. Deixa eu copiar essa figura aqui, colar aqui, vai ficar mais fácil para a gente. Opa, não deu certo. Estou continuando falando da convenção de sinais, né? Então, o trabalho positivo significa que sai energia do meu sistema, né? Então, o meu sistema ele está produzindo trabalho. Então, por exemplo, eu tenho numa turbina, né, que está recebendo vapor d'água de uma caldeira, né? Esse vapor está sendo expandido na minha turbina, ou seja, está tendo uma queda de pressão, né? Eu tenho uma certa energia, né, no meu vapor. E esse vapor vai fazer com que ocorra a movimentação de um eixo, e esse eixo vai produzir trabalho mecânico. Então, a minha turbina é o meu sistema, onde que eu estou fazendo a minha análise termodinâmica. Então, o trabalho está saindo do meu sistema. Tá? E trabalho negativo significa que é acrescentada energia ao sistema. No caso, por exemplo, da bomba, que precisa elevar a minha energia do meu fluido. Então, por exemplo, eu quero bombear um fluido, né, lá do térreo até o último andar, então eu estou consumindo, a minha bomba está consumindo trabalho. Então a minha bomba é o sistema, ou volume de controle, e está entrando trabalho no meu sistema. Aqui eu comento um pouco, né, sobre os sistemas, sobre o sistema internacional de unidades, né? Eu tenho as grandezas, né, comprimento, né, dado em metros, né, como vocês já viram, massa em quilograma, tá? O tempo em segundo e a temperatura termodinâmica em Kelvin, tá? Aqui, né? Então sempre nós vamos utilizar no nosso trabalho, né, no sistema, as unidades no sistema internacional, né? Então comprimento em metro, massa em quilos, tempo em segundos e temperatura em Kelvin. Tá? Algumas definições, né? A força,
né, dado massa vezes aceleração, né, energia dado pela força vezes o comprimento, né, que também a gente pode chamar de torque, né, trabalho força vezes deslocamento, né, ou em joule, ou dado em newton vezes metro, né, calor, né, o calor recebido ou transferido, né, joule, né, ou quilo, joule, quilo vezes Kelvin, tá? A potência é o joule por tempo, ou em watt, né? A pressão, a força por área, ou pascal, ou newton por metro quadrado. O volume específico, né? O volume é a propriedade intensiva, né? Considerada propriedade intensiva, pois a gente dividiu o volume pela massa, né? Então, o volume específico é o metro cúbico pelo quilo, tá? E a massa específica também a gente pode ver denominada como densidade, mas na verdade massa específica densidade é a relação de massas específicas, né? E massa específica vocês vão ver isso, né, em inglês, que é density, né? Então density é igual à nossa massa específica, e não é densidade. Então densidade para a gente é a massa específica, como eu já falei, pela massa específica da água a 4 graus Celsius, né? Então, massa específica também é a massa dividido pelo volume, que é inversamente que é o inverso do volume específico. Ora, também vamos encontrar a nossa força, né, em quilograma força, né, e também, né, nós vamos encontrar, né, o equivalente, né, da unidade técnica de massa, né? Eu vou ter a nossa massa, que é a força pela aceleração, ou quiloforça, né, vezes segundo ao quadrado dividido pela massa, né? A energia é quiloforça vezes metro, tá? O trabalho é quilograma metro, né? O calor dado em quilocaloria, né? A potência em quilograma metro segundo, né? Tá? E a pressão, né, ao invés de Newton, nós vamos usar kgf. O volume específico, ao invés, né, da massa em kg, nós vamos usar quilograma força. E o peso específico, né, ao invés, né, aqui, ao invés da massa, né, nós vamos usar quilograma força, né? Então, fazendo uma comparação, né? Ok? Tá? Então, ao invés de usarmos a massa, kg, nós vamos usar quilograma força. Algumas unidades, conversões que nós poderíamos usar aí durante o curso, né? Uma coisa que é importante, isso aqui não há necessidade de guardar isso, né? Mas é interessante sempre, ao fazer o cálculo, carregar as unidades para que não ocorra uma falta, né, no cálculo, durante o cálculo, uma falta de conversão de unidades. Por exemplo, se eu estou trabalhando com centímetro, né, e depois eu estou colocando uma outra unidade polegadas, né, é interessante, né, carregar as unidades durante os cálculos para que eu não esqueça de fazer a conversão correta das unidades, tá? Então, por exemplo, se eu vou calcular o comprimento no sistema internacional em metros, né, não esquecer de carregar as outras unidades a fim de fazer essa conversão e não fazer, por exemplo, um cálculo errado. Aqui eu tenho, né, alguns fatores de conversão para pressão, né? O que a gente vai usar bastante megapascal, né, em pascal, né, e também em bar, né? A gente vai usar bastante no cálculo das propriedades termodinâmicas mais adiante, né? A força até que não, né? Talvez pode haver alguns exemplos ou exercícios, né, onde eu tenho que fazer a conversão de Newton para kgf, né, ou para libra força também, né? E a energia, geralmente, a gente pode encontrar alguns problemas ou exemplos, né, de conversão em caloria para joule, né? Tá? Aqui a gente vai ter, né, as propriedades específicas, né, que as mesmas, né, têm essas relações né, que a gente pode consultar durante o curso, né? Energia específica, né,
não cheguei a utilizar muito nos nossos exemplos, exercícios, né, propostos, mas vocês vão verificar que a gente vai encontrar muito, como eu falei no início, né, valores específicos, pois a gente não conhece o valor da massa específica, né? Então nós vamos trabalhar com grandezas específicas, né? E elas são, como eu falei, sempre representadas por letras minúsculas. Por exemplo, desculpa, entropia específica, calor específico, né? A constante do gás, né? A massa específica, o volume específico, né? Então todas essas propriedades vão estar tabeladas de acordo com o tipo de fluido que está sendo utilizado em um determinado equipamento. Tá? Então vamos trabalhar com esses valores específicos, bastando apenas a gente conhecer duas propriedades que são propriedades independentes que vai definir o estado que se encontra o meu fluido. Né? Para os valores, as conversões para os fatores, né, de conversão de unidades para potência, velocidade e temperatura, né, a gente já está acostumado, nós já vimos alguns nossos trabalhos, nossos exemplos, problemas que nós encontramos aí durante o curso, que vocês vão encontrar durante a profissão de engenheiro. Né? A potência, a gente, né, já sabe que um watt, né, joule por segundo, tem aqui a conversão de HP e para quilowatts, né? São alguns valores de conversão que podemos utilizar durante o curso. Né? Nós vamos trabalhar sempre com a temperatura, não esquecer na escala. Geralmente nós fazemos uma consulta, né, porque nós temos, né, de conhecimento a temperatura em Celsius do nosso dia a dia, nosso cotidiano é mais presente, mas essa informação, essa noção do dia a dia da temperatura de um fluido em Celsius também não fica claro para a gente quando a gente começa a utilizar outros fluidos como alguns certos tipos de refrigerantes, né? Mas nós vamos utilizar, como eu falei, nos cálculos, né, por exemplo, as temperaturas em Kelvin, na unidade Kelvin, né, que é a nossa temperatura na escala absoluta, né, e a pressão no sistema internacional e sempre pressões absolutas, quando, por exemplo, formos trabalhar com gases perfeitos ou gases reais. Né. Aqui, né, a gente fala um pouco uma certa metodologia que a gente deve adotar na resolução dos problemas de termodinâmica, né? Então, isso aqui é o primeiro, um dos mais importantes, né? Definir qual será o meu sistema a ser analisado. Então, por exemplo, no caso lá que eu tinha bateria, motor, né, a polia e o peso, né? Qual seria o melhor equipamento que eu poderia definir que seria o meu sistema termodinâmico, né? Porque primeiro que vai facilitar, né, a minha análise, o meu estudo, né, para mim fazer o levantamento das grandezas que eu vou mensurar ou medir. As grandezas, por exemplo, de massa que está entrando no sistema, massa que está saindo, ou, por exemplo, as grandezas de pressão, temperatura, né, na entrada do meu sistema, ou pressão, temperatura na saída do meu sistema, e pela fronteira do sistema, ou pelo meu volume de controle, né, se eu estou tendo perda ou não de calor ou trabalho, né? Ou perda de trabalho, ou melhor, o trabalho sendo produzido, ou trabalho sendo recebido, ou perda de calor, ou se eu estou recebendo calor, por exemplo, no caso de uma caldeira, né? Identificar essas interações, como eu falei, podendo ser interações de calor e trabalho, com meio externo, né? Ter atenção às leis físicas e às relações que permitirão descrever o comportamento do sistema. Por exemplo, será que eu posso sempre, né, utilizar a equação de gás perfeito, né, que vocês viram lá em física, para qualquer tipo de fluido que esteja na fase gasosa? Né? Essa relação é válida para toda faixa? A gente vai ver que não. Né? Então, assim, por isso a gente faz o cálculo do fator de compressibilidade para verificar se eu posso considerar que o meu fluido pode ser utilizar a equação de gás para estado ideal ou não, ou para a equação de estado para gás perfeito, que é essa daí que eu escrevi, né? PV igual a MRT, onde M é a massa em kg, né? Tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque nem sempre uma relação vai servir para o meu problema real, que eu estou encontrando lá na minha indústria, do meu equipamento, enfim.
A maioria das análises usam uma ou mais de 3 leis básicas, né, as quais são a conservação de massa, que é aquela que vai me dizer o quanto que meu sistema está recebendo de massa ou está perdendo, né? Que no caso a gente vai ver dado pela equação da continuidade, né? Que a gente vai ver para frente, que está relacionado com a vazão em massa ou vazão mássica, né? kg por segundo, né? A conservação de energia, que vai ser dada pela primeira lei da termodinâmica, né? Que onde eu tenho, por exemplo, eu posso ter de um lado o calor sendo perdido ou recebido, igual às variações de energia cinética, potencial, variação de energia na forma de entalpia, e do outro lado da equação eu vou ter se o meu sistema, o meu volume de controle está produzindo trabalho ou não, com as suas devidas variações de energia também, né? E a segunda lei da termodinâmica a gente vai ver que é a lei que está relacionada com a direção do meu processo, né? Se ele está indo de um estado A para um estado B e não do B para o A. Por exemplo, né, eu vou ter um exemplo clássico, né? Imagine, né, que eu aqueça um café e deixe ele em cima da mesa. Então o que vai acontecer com esse café? Ele vai receber calor do meio ambiente? Não, ele vai perder o calor para o meio ambiente, né? Então isso é um processo natural, né? Então a segunda lei ela nos fornece, ela diz isso para a gente, né? E ela também estabelece o quanto que o nosso processo vai estar próximo ou muito distante de um caso ideal, que seria o caso que não teríamos perdas, irreversibilidades no nosso sistema, né? Continuando aqui, né, para melhor organizar a solução de problemas, recomenda-se utilizar os seguintes, né, está faltando um S aqui, né, os seguintes elementos, né, deixa eu salvar aqui. O que é conhecido? Então, é escrever as informações fornecidas para a definição do sistema, né, buscando ler o que foi fornecido com calma, atenção e com cuidado, né. Então, o que se procura analisar, né? Então tem que definir onde, se eu tenho vários equipamentos, né? Então eu vou definir qual vai ser o meu equipamento que eu vou estudar. Então eu tenho que definir com calma onde eu vou fazer minha análise termodinâmica, né? Qual o sistema que eu vou escolher dentro naquele equipamento. Então a gente viu, como eu falei há pouco tempo, no caso lá da bateria, do motor, polia e peso, né? Onde que eu vou definir meu sistema, né, nesse equipamento, né, que está acoplado a uma bateria que está fazendo o levantamento de um certo peso, ou esse peso está descendo, né? O que deve ser determinado? Então, buscar entender de forma resumida qual a solução a ser fornecida para o problema. Então, o que a gente tem que determinar ali naquele equipamento? O quanto que ele está perdendo de calor? Então, o objetivo é o que? É minimizar as perdas, né? Melhorar os processos, melhorar a eficiência do equipamento. Então procura-se minimizar, por exemplo, no dado equipamento, que ele perda calor e que ele tenha uma eficiência maior, né? Então, por exemplo, imagine um processador de um PC, né? Ele está recebendo energia elétrica, está ocorrendo o processamento, né, dentro do processador e parte dessa energia elétrica é dissipada na forma de calor. Então, como melhorar a eficiência desse processador? Então, e busca-se, portanto, né, não é só retirar o calor através da utilização de aletas, mas sim reduzir essa perda de calor. Esse vai ser sempre o objetivo do engenheiro. Então, se você observar, né, hoje, né, tem-se uma eficiência quase que não consegue-se mais melhorar a eficiência, por exemplo, de um motor combustão interna. Então, hoje está se buscando, né, os veículos híbridos e até os veículos 100% elétricos, né? Então, sempre buscar entender de forma resumida qual a solução a ser fornecida para o problema, sempre tendendo à redução de custos e melhoria de eficiência do problema que está sendo estudado pelo engenheiro. Elaborar um esquema de dados, visualizar as relações do meio externo com o sistema, através de croquis, esquemas, desenhos, diagramas das propriedades, etc., onde se deve desenhar o sistema com todas as grandezas das propriedades envolvidas, definindo a fronteira do sistema, os estados, seus processos, ciclos, etc. Então isso vai facilitar a compreensão e análise desse problema.
Realizar as suposições. O que é isso? Às vezes, né, na engenharia, faz-se utilizar essas suposições, que são simplificações ou a adoção de hipóteses simplificadoras a fim de utilizá-los em problemas práticos de engenharia. Mas fazendo esse tipo de simplificação, né, o meu resultado ele vai se distanciar da realidade. O que eu faço? Então, eu utilizo-se, por exemplo, de coeficientes para corrigir esse fato de eu ter simplificado as minhas equações que vão representar o meu problema físico, né? Então a gente vai ver lá em mecânica dos fluidos, quando eu utilizo, por exemplo, a equação de Bernoulli, né? Eu estou utilizando-se para chegar nessa equação de Bernoulli, utilizando certas hipóteses simplificadoras, para que meu resultado, por exemplo, da vazão que eu calculei a partir da equação de Bernoulli, eu faço a utilização de certos coeficientes que vão corrigir esse problema. Analisar o problema, verificar os elementos necessários, né, para a solução do problema, tais como equações, gráficos, tabelas, diagramas adicionais que forneçam a solução desejada. É importante avaliar também a magnitude do problema, ou seja, quais as unidades das grandezas envolvidas, a fim de que as mesmas sejam compatíveis. Realizar também os cálculos e colocar as grandezas de cada valor obtido. E também sempre utilizar de comentários, né, a fim que outros engenheiros poderão depois ter uma facilidade para dar continuidade nessa análise termodinâmica, né? Aqui, pessoal, então a gente vai fazer um exercício, né, envolvendo o cálculo de trabalho, tá, ok? Considerando alguns tipos de processos, tá? Então, pessoal, vamos fazer aqui um exercício, tá? Vou ler com calma para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, o gás, né, a gente tem aqui um exemplo, né, de um cilindro, né, onde tem um gás, né, considerando que não tenha vazamento aqui pelas paredes do pistão, né, nós temos um cilindro, um sistema fechado, a gente tem um gás dentro aqui de um cilindro constituído por um cilindro de pistão, né. Esse gás, uma hora ele vai ser expandido, né, de três formas, como a gente está vendo no gráfico aqui da pressão em bar, tá, em relação ao volume, tá, ok? Então a gente viu lá, né, vocês também viram lá na física, né, nós temos o que a gente chama de trabalho de compressão e expansão, né? Esse trabalho é dado pela integral da pressão vezes a variação do volume, né, que no gráfico aqui é representado pela área, né, pela área rachurada aqui, a área em verde. Então, lendo aqui o enunciado desse exemplo, né, que eu vou apresentar aqui a solução para vocês. Então, um gás ele está contido em um cilindro com pistão, né, realiza uma expansão para uma relação de pressão-volume dado por a pressão vezes o volume sendo elevado a n, que é igual a uma constante, tá? Onde esse n é a constante politrópica, né? Tá? Inicialmente a pressão do sistema é 3 bar e o volume se encontra a 0,1 metro cúbico, tá? No final do processo de expansão, né, o volume é de 0,2 metro cúbico. Determinar o trabalho realizado pelo sistema, tá, em kJ, né? Se o N for igual a 1,5, 1 ou 0, tá? Então vamos lá. Então aqui, né, eu vou tentar expandir um pouco aqui, né, para facilitar a visualização. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos ver. Trazer para frente, tá? Então, um gás está contido no cilindro, né? Ele realiza uma expansão conforme essa relação aqui, né? Que é o produto vezes o volume, tá? Elevado a essa constante n, que vai ser igual a uma constante, tá, ok? Então a gente tem as condições que foram fornecidas, né? De pressão e volume, e determinar o trabalho, né? Então tem essas três expansões, né? Desenhando aqui no gráfico PV, tá? Aqui esse rascunho aqui que eu fiz, tá? Vamos aqui analisar então. Deixa eu trazer para frente. Então eu tenho aqui, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ampliar mais um pouco.
Então eu tenho que, na minha relação para o estado inicial, né, eu tenho que P1 vezes V1 elevado a N é igual ao meu estado final, P2, que eu chamei de índice 2. Tá? Isso vai ser uma constante que é igual a PV sem considerar o estado 1, sem considerar o estado 2. Então, para qualquer estado, né, eu vou ter qualquer valores, né, conhecidos, né? Por exemplo, entre o estado inicial 1 e o estado final 2. Então, eu tenho que, de uma forma genérica, né, PV elevado a N é igual a essa constante. Né? Então, eu tenho que integrar o trabalho de compressão ou expansão é dado pela integral entre o volume inicial e o volume final, PdV, pressão versus a variação do volume. Então, o que acontece? Se eu igualar, considerando que para o estado inicial é igual a um estado genérico, isolando o P, né? O que acontece? Eu vou ter que meu P1, a minha pressão, considerando as variáveis no estado 1, né, é dado dessa forma aqui. Tá, okay? Se eu substituir, né, essa expressão na fórmula em 1, né, eu vou substituir o P genérico, né, por P1 V1 elevado a N sobre Vn. Né? Então o que acontece? Aqui eu vou estar fazendo uma integral em relação a 1 sobre V elevado a N. Então P1, V1 e N, né, são conhecidos, sai fora da integral, porque eu estou integrando em relação à variável V, como vocês viram lá em cálculo. Né? Então eu vou ter uma integral definida de V1 até V2, né, de dV sobre Vn. Né? Resolvendo esse tipo de integral, eu chego nessa expressão aqui. Né? Então o volume elevado a 1 menos N sobre 1 menos N. Tá? Passando os limites de V1 a V2. Né? Passando esses limites, eu chego nesse resultado aqui. Né? Mas eu tenho que... então isso aqui é o meu trabalho, né? Indo do meu processo, do meu estado 1 até o meu estado 2. Né? Mas eu sei que da relação, né, dada pela expansão, né, que P1 V1 elevado a N é igual a P2 V2 elevado a N. Então, se eu substituir na expressão acima, eu vou chegar nessa expressão aqui de trabalho, né, que eu posso trabalhar aqui com os índices, né, utilizando os conceitos de matemática, eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, o trabalho, né, é P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos N. Né? Então, agora eu vou aqui na outra folha, tá? Deixa eu ver se está gravando, né? Só um momentinho. Tá, ok. Então, o que acontece, né? Se eu for trabalhar, né, isolando dessa expressão, né, dessa expressão aqui, né, para o estado 1 e estado 2, né, conforme é expandido o meu gás, né, eu posso isolar P2, eu vou chegar aqui, o P2 em relação às outras grandezas vai ser dado por essa expressão aqui, P1 V1 sobre V2 elevado a N. Substituindo os valores que foram dados no exercício, eu tenho o valor de P2, que é 1,06 bar. Tá? No caso aqui, ele não transformou, né, ele continuou trabalhando em bar sem passar para Pascal, né, que seria Newton por metro quadrado. Né? Substituindo os valores, né, então a gente está resolvendo deixa eu maximizar aqui. Resolvendo a letra A, né, que eu tenho a constante para n igual a 1,5, tá? Substituindo os valores, eu vou chegar que meu trabalho é positivo, tá? Porque está tendo, o gás está exercendo um trabalho sobre o pistão, então o valor é positivo. Vai dar, ele pediu em kJ, então deu 17.600, então eu passando de joule para kJ, eu chego em 17,6 kJ, considerando n igual a 1,5. Tá? Se eu considerar o meu n igual a 1, né, da mesma forma, manipulando, né, os coeficientes aqui, né, trabalhando, eu vou substituir, né, o n igual a 1, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, né, da relação, né, PV, P1 V1 sobre elevado a n igual a P2 V2 elevado a n, né, substituindo o n igual a 1, eu chego nessa expressão aqui, que é igual a um PV genérico para qualquer estado, entre os estados 1 e o estado 2. Né? Isolando o P, eu vou ter que, considerando um n igual a 1, eu vou ter que P1 V1 sobre V. Né? Substituindo essa expressão
aqui na expressão de trabalho genérico, né, de trabalho de compressão e expansão, né, eu vou ter que então a minha integral de V1 até V2 é P1V1 sobre V, dV, né? Então eu vou ter que a minha integral é P1V1 integrando integral de V1 a V2 dV sobre V. Indo para o próximo slide aqui, né? E maximizando aqui, né? Só colocar aqui. Opa, para frente, né? Então o que acontece? Eu vou ter que substituindo, resolvendo aquela integral, deixa eu voltar lá, né? Resolvendo essa integral aqui, né? De integral de dV sobre V, eu vou chegar aqui, ela é igual ao logaritmo de V de V1 a V2, né? P1 V1 são constantes, sai fora da integral, né? Tá ok? Então eu estou resolvendo uma integral de dV sobre V, como vocês viram lá em cálculo. Essa integral é P1 V1, logaritmo neperiano de V, integrando entre os limites V1 e V2. Então eu vou ter que, o meu trabalho é P1 V1, logaritmo de V2 sobre V1. Né? Substituindo os valores, eu vou chegar aqui meu trabalho, considerando n igual a 1, é igual a 20.790 joules, ou 20,79 kJ. Tá? E se eu considerar que o n igual a zero, né? Eu cheguei naquela expressão de trabalho genérica, né? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Essa expressão aqui, né, genérica, né, a forma literal, né, em função de P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos n, né? Utilizando ela aqui na letra C para n igual a zero, eu vou substituir os valores, eu tenho todas as outras variáveis são conhecidas, né? Então eu vou ter que meu trabalho, né, sabendo que a pressão P1 é igual a pressão P2, substituindo os valores, eu vou ter que o meu trabalho, né, que foi realizado é de 30 kJ, 30.000 joule ou 30 kJ, tá? Então, ok? É um exercício que vocês já trabalharam, né, com certeza lá em física, né? Então a gente está calculando aqui o trabalho de compressão e expansão de um gás, né? Então aqui nosso gás é o nosso sistema termodinâmico ou sistema fechado. Representando o mesmo, né, graficamente, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco esse gráfico. E deixa eu só olhar se está gravando aqui no programa. Tá ok, está gravando. Então aqui eu tenho as formas interpretadas do trabalho. Então observe que para n igual a zero, né, o meu trabalho vai ser maior que para n, por exemplo. Eu obtive então, para a letra C, n igual a zero, 30 kJ. Para a letra B, o m foi igual a 1. Eu tive 20,79 kJ. E para a letra A, né, eu tive para n igual a 1,5. Deixa eu ver qual o valor que deu lá. Onde que está aqui a letra A? Eu tive para a letra A, aqui, ó, deixa eu botar aqui para frente, eu tive 17,6 kJ, tá? Então aqui eu representei o mesmo graficamente, né, como vocês podem ver aqui. Então o maior trabalho foi realizado pelo gás sobre o pistão, né? Foi positivo, né? Então foi dado pela letra C. Depois veio em menor a letra B, para n igual a 1, e para a letra A, para n igual a 1,5, eu tive o menor trabalho realizado, que foi 17 e pouco, correto? Só confirmar aqui. Isso, foi 17,6, tá? Então, letra A, 17,6 kJ, letra B, 20,79 kJ e letra C, 30 kJ, tá bom? Então, é um exercício de aplicação do cálculo do trabalho em um sistema que realiza um processo de compressão ou expansão. Tá? Aqui eu vou passar para vocês fazerem, né, esse exemplo. Tá? Se não der, vocês podem entregar até a meia-noite junto com os outros, tá bom? É o mesmo tipo de problema, tá? Então eu tenho 1 kg de refrigerante contido em um conjunto pistão-cilindro.
Tá? O refrigerante é comprimido dessa vez, né? Da outra vez ele foi feita uma expansão, tá? Então o estado inicial eu tinha um volume igual a 0,1 e o estado final tinha um volume igual a 0,2. Então houve uma expansão do meu sistema aqui. Então agora o que eu vou ter? Deixa eu ver aqui, vamos ver. O refrigerante é comprimido, tá? Do estado 1 até o estado 2. Deixa eu ver, o refrigerante é comprimido do estado 1, onde P1 é igual a 2 bar e V1 é igual a 83 centímetros cúbicos por grama. Para o estado 2, onde a pressão é igual a 10 bar, tá? E V2 é igual a 21 centímetro cúbico por grama. Então ele foi comprimido, né? Então aumentou-se a pressão, ele foi comprimido. É porque aqui o gráfico está falando que houve uma expansão, né? Mas só é uma figura representativa, tá, pessoal? Durante o processo, a relação entre a pressão e o volume específico é dada por PV(N) igual a constante. Determinar o valor de N, tá? A equação do processo é PV(N) igual a constante, onde N é a nossa expoente politrópica, tá? Então aqui eu deixei para vocês as fórmulas, né? Mas para vocês partirem das relações, né, para gases, né, para compressão e expansão, tá ok? Eu já coloquei as equações aqui. Vocês têm que trabalhar nessas equações usando, né, procedimentos matemáticos para chegar nessa equação aqui, tá? Eu já deixei a equação aqui para vocês pronta, mas façam um procedimento para tentar explicitar a expoente politrópica, tá ok? Tá? Então eu já coloquei aqui, mas para poder facilitar, tá bom? Depois também, no livro do Moran Shapiro, vocês vão encontrar também né, as formulações com mais detalhes e o texto também, evidentemente. Aqui vocês vão entregar também mais esses 4 exercícios, tá? Um manômetro montado em um recipiente indica uma pressão de 1,5 MPa e um barômetro local indica 96 kPa. Determinar a pressão interna absoluta do recipiente em 3 unidades, megapascal, kgr por centímetro quadrado e pSi(A). O A aqui, tá, é de pressão absoluta, né? Quando aparecer o G, significa que a pressão é efetiva ou manométrica, tá? Então ele pede aqui a pressão absoluta em psi, tá? E D em milímetros em milímetros de coluna de mercúrio, tá? Adote para o mercúrio a massa específica de 13,6 gramas centímetros ao quadrado, tá bom? Então, para vocês transformarem essa pressão em unidade de Pascal, de unidade no sistema internacional, que seria Newton por metro quadrado ou Pascal, né? Então vocês vão usar essa formulação aqui, tá? Rho vezes G vezes H. Então, o H é dado em unidade em altura de coluna, tá? Altura de cota em metros, se for no sistema internacional. G, a aceleração da gravidade, e ρ, a massa específica. Tá? E aqui, fazendo esse cálculo, eu tenho a minha pressão no sistema internacional em Pascal. Tá? Então, o que ele quer aqui na letra D? Ele quer que você calcule o H. Então, você vai calcular a pressão e dividir por ρg. Tá? Outra relação que vocês vão usar também, tá? É a densidade de um fluido, tá? É igual a massa específica ρ do meu fluido que eu estou trabalhando, dividido por ρ da água, H2O, tá? A 4 graus Celsius. A 4 Celsius, tá? Esse ρ da água a 4 graus Celsius é igual a 1000, tá ok? Pode adotar 1000 kg por metro cúbico, tá? Então, aí que acontece, se foi dado a densidade, né, ele deu a massa específica, né? Então vocês vocês vão verificar que da literatura, tá? Esse tracinho aqui vou botar um ponto e vírgula aqui. Então, da literatura vocês vão ver que a densidade do mercúrio, né, 13,6, certo? Então depois vocês procurem para ver se está certinho essa observação minha aí. E é 13,6 adimensional, tá? A densidade não tem dimensão. Tá certinho? Então deixa eu marcar aqui. Ah, não era bem isso que eu queria, não. Bom, deixa eu salvar aqui, tá?
Um termômetro de líquido em vidro, né, indica uma temperatura de 30 graus Celsius. Determine a respectiva temperatura nas seguintes escalas, tá? Então isso aqui é uma conversão simples de unidades, tá bom? É bem simples, né? Basta usar aquelas formulações de conversão de, de, de temperatura, né? Que a gente apresentou aqui, ó, tá? Nessa parte aqui. O 3 aqui, um manômetro contém um fluido com massa específica 816 kg por metro cúbico. A diferença de altura entre as duas colunas é 50 centímetros, tá? Não esqueça de passar isso aqui para metros. Que diferença de pressão indicada em kgf por centímetro quadrado? Então, assim, ele deu uma diferença de pressão, né, em altura de cota, né? Tá? Deu em metros, em centímetros aqui. Então, vocês vão passar esses 50 centímetros para metros. Tá ok? Vamos multiplicar qual fluido que ele deu. Qual seria total? A diferença de altura de duas colunas de 50. Qual diferença de pressão indicada em kgf? Qual seria a diferença de altura se a mesma diferença... Que está errado, né? Tem um errinho de português aqui. Se a mesma diferença de pressão fosse medida por um barômetro contendo mercúrio, né? Então aqui ele está falando para adotar a massa específica do mercúrio de 3,6. Então, no caso aqui, ele não falou que fluido que é. Tá? Ele deu a massa específica. Tá ok? Então, você tem a massa específica do fluido. Tá? Você consegue calcular, por exemplo, a densidade, se for o caso. Tá? A massa específica da água a 4 graus Celsius é 1000. Então, se você dividir essa massa específica por 1000, você tem a densidade desse fluido. Tá? Então isso aí já vai me definir que tipo de fluido que é. Então se eu tiver aqui, por exemplo, ele deu, se bem que ele deu a massa específica, né, o G da aceleração da gravidade eu tenho, a altura eu calculo a pressão no sistema internacional aqui em Pascal. Então ele pede qual a diferença de pressão indicada em kgf por centímetro ao quadrado. Qual seria a diferença de altura, né, se a mesma diferença, corrigir aqui, se a mesma diferença de pressão fosse medida em um manômetro contendo mercúrio? Então vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí para rabiscarem, né? E qualquer dúvida a gente vai tirar para vocês aí, com certeza, né? Então basta citar as coisas que vocês têm, massa específica, altura de cota. Ele não fala, deixa eu ver, ele fala o manômetro, né? Ele não fala se é um tipo de manômetro em U ou qualquer outro tipo de manômetro, né? Ele fala que é um manômetro, pode ser um manômetro analógico ou digital, contém um fluido com a massa específica tal. A diferença entre duas colunas provavelmente é um manômetro desculpem, provavelmente é um manômetro que tem diferencial. Então, porque ele fala que é a diferença de altura entre duas colunas. Por exemplo, eu tenho uma tubulação que está passando fluido e tem duas tomadas piezométricas, né? Então a diferença, então existe uma queda de pressão que é dada em altura de cota, que é no caso 50 centímetros, né? Então, que diferença de pressão é indicada em kgf por centímetro? Então isso aqui é bem simples, vocês vão pegar essa massa específica, multiplicar pelo G, multiplicar pelo H. O H vocês têm que passar os 50 centímetros para metro, né? A massa específica já está no sistema internacional. Vocês vão obter a pressão no sistema internacional que é em Pascal, unidade por metro quadrado. Depois é só fazer a conversão de unidades, né? Eu passei para vocês aqui a conversão de unidades. Lá é pressão, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então aqui vocês vão passar a pressão de, deixa eu ver. Aqui, ó. Então a pressão é força sobre área, né? Então vocês vão usar essa relação aqui, né? Então, QD. Tá aqui, deixa eu ver. Pressão é Newton, né? Sim, vocês podem usar essa expressão aqui, né? Tá? Tá ok? Depois vou deixar vocês pensarem. Então vocês vão ter que passar KGF, né? KGF para Newton, tá? Aqui, ó, aqui tem uma expressão que vocês podem usar também, para poder chegar nesta aqui e passar, né, a expressão de kgf para Newton. Mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, tá? Isso é bem simples.
vocês vão precisar de uma relação. Deixa eu voltar lá no exercício. Vocês vão ter que passar KGF, né, que é a força, para Newton. Tem que ter essa relação de Newton, KGF e Newton, tá? Então é bem simples. Depois, qual seria a diferença de altura, né, se a mesma diferença de pressão fosse medida em um manômetro contendo mercúrio? Então aqui ele deu a massa específica do mercúrio. Então vocês têm que substituir aqui em ρ, na expressão de pressão é igual a massa específica vezes G vezes o H. Então vocês têm que, vocês vão ter, ele pergunta qual seria a diferença de altura, né? Então se eu tivesse o meu fluido manométrico, ao invés desse fluido que ele falou que tem a massa de 816, se eu tivesse o mercúrio, né? Então ele deu a massa específica do mercúrio. Então vocês vão substituir aqui a massa específica do mercúrio, lembrando que aqui tem que passar em, tem que transformar essa massa específica para kg por metro cúbico, tá? Então tem que fazer essa conversão, tá ok? Aí vocês vão substituir aqui nessa expressão, aqui em ρ, esse valor aqui, só aqui em kg por metro cúbico, multiplicar por G, pode adotar 9,81, né? A pressão vocês vão ter já calculado do primeiro exemplo, vocês vão tirar o H, tá? A pressão aqui ela não vai mudar, né? Ela vai ser a mesma. Ela vai estar no sistema internacional, né, em Newton por metro quadrado, ou Pascal. E o último exercício, tá, é um manômetro de mercúrio usado para medir um vácuo, né, registra 731 mm de Hg, né, e o barômetro local registra 750 mm de Hg. Então, determine a pressão em kg por centímetro quadrado e em microns, tá? Então, aqui em micros é a unidade de cota, né, de altura, só que em vez de ser metro é em microns, né? Vocês vão pesquisar qual que é o valor de microns em relação ao metros, né? E aqui ele está pedindo em kg por centímetro ao quadrado. Então observe que aqui, né, ele me deu uma pressão de vácuo. Então se vocês olharem lá nos textos, né, será que essa pressão é positiva ou negativa? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essas daqui vocês vão entregar até esse exercício aqui, mais esse daqui, né? Aqui eu estou pedindo para vocês entregarem até as 3h25, né? No dia 1º de setembro, né? 1º de setembro vai cair numa terça-feira, tá? Deixa eu ver, 1º de setembro vai cair isso, vai cair numa... na verdade aqui seria até meio-dia, né, pessoal? Mas vocês podem entregar vou deixar isso aqui até a meia-noite, fica mais fácil para vocês aí. Deixa eu alterar aqui, para não dar confusão. Tá, vocês vão entregar tanto esse exemplo aqui, até a meia-noite, no dia 1º de setembro, tá? 1º de setembro vai cair numa terça-feira, me confundi, né? Eu ia pedir para vocês entregarem até o final da aula. E esses esses quatro exercícios, né, também até a meia-noite, né, no meu e-mail prof.email07@gmail.com, tá? Então essa aqui é a aula que eu termino aqui do dia 1º de setembro, tá bom? Aí qualquer dúvida eu vou abrir um fórum lá para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Então até mais, um abraço, tchau, tchau.